Olá, nós estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, esse espaço privilegiado, né, de críticas e grandes debates sobre as questões sociais, direitos humanos e outras, né? E hoje a gente vai conversar sobre um tema bem importante da saúde da população, que é a questão das práticas integrativas e complementares em saúde, ou práticas integrativas em saúde. E para isso a gente convidou o Nicolas Augusto. Nicolas é psicólogo e também profissional do Serviço Integrado de Saúde, uma parceria da UFPE com a Prefeitura do Recife. E temos a presença da Grace Vanderlei, que é uma das fundadoras e participa, né, e coordena a Clínica Escola Libertas aqui de Recife, e também é terapeuta e psicóloga, né? Sejam bem-vindos ao nosso programa. A gente quer iniciar que vocês falem um pouquinho sobre essa trajetória do interesse nessa área das práticas integrativas, né? Também a gente vai falar logo em seguida o que são isso nas práticas, nessa área tão importante na área de saúde, né, Nicolas? Olha, Marcelo, no meu caso, ainda quando aluno de psicologia e informação, eu procurei para mim uma coisa que eu sentiria uma resolutividade, um amadurecimento pessoal. Eu inseri no Tai Chi, comecei a praticar o Tai Chi nesse sentido. Eu tive a chance, inclusive, de conhecer grandes mestres da meditação na época. O Júlio, que você conhece bem, ele acabou me guiando por esse caminho da meditação. E eu diria assim que, na minha infância, eu me dediquei parte da minha infância a aprender a ser feliz. E eu consegui, inclusive, compreender muita coisa das causas da felicidade. Mas eu, inclusive, não sabia lidar muito bem com o sofrimento. E eu diria que esse mundo das práticas integrativas, a meditação e o Tai Chi, eles me ajudaram muito a potencializar mais ainda esse sentimento de felicidade, que inclusive me fez tornar muito mais saudável e inclusive me fez lidar muito melhor com o sofrimento que é inevitável para todos. E quando eu tive a oportunidade de inserir de maneira de trabalho nesse sentido, de ser terapeuta nesse meio, para mim foi uma oportunidade única, que me apaixonei completamente. E hoje eu dedico praticamente toda a minha vida com isso, quando inclusive me inseri na Prefeitura do Recife como terapeuta das PICs. Pois aí eu percebi que esse mesmo benefício que eu dediquei na minha vida em lidar com sofrimentos e mal-estares, eu podia estar facilitando e auxiliando os demais a também ganhar os mesmos benefícios da sua própria forma. Eu tive a oportunidade de, mais uma vez, levar algumas turmas minhas lá da Universidade Federal, né, principalmente as turmas da área de enfermagem, onde eu dou aula também, para Serviço Integrado de Saúde, né, e uma da universidade, né, junto com a Prefeitura do Recife, essa parceria, e uma das aulas foi com o professor Nicolas, né, e o Tai Chi, né, aquele todo... E a gente olhando no primeiro momento, né, quem não, por exemplo, não conhece, as alunas que nunca viram, né, parece uma coisa meio... né, aqueles movimentos lentos, né? Qual a importância assim, que você vê do Tai Chi dentro da... O Tai Chi é uma PICS, né, uma prática integrativa, ela é oficializada como prática integrativa de saúde, né? Sim, de fato, o Tai Chi está dentro da medicina tradicional chinesa, Isso. É uma prática corporal da MTC. Quando você fala essa questão do movimento lento, isso é muito curioso, porque para quem está vendo de fora, parece uma câmera lenta, mas quem está fazendo é uma prática muito intensa, mobiliza muitas emoções, mobiliza muitas estruturas físicas, as estruturas musculares do corpo, e inclusive, naturalmente, como a MTC fala, mobiliza muito essa questão das energias interiores mesmo. É normal você fazer uma prática que é lenta e ficar com um calor interior, um calor gostoso, isso traz muitas mobilizações. Muitos dos seus alunos, inclusive, após essa prática, vieram os vários nossos no CIS, pelo benefício que ganharam apenas em uma aula, ganharam um benefício relevante e decidiram seguir em frente, inclusive nessa terapêutica. E eu diria que a importância do Tai Chi e das práticas de forma geral é por trazer essa forma de cuidar diferenciada que cuida do ser humano de uma forma muito especial, cuida do ser humano como fosse um todo. A gente cuida do corpo, a gente cuida da mente, cuida do social. Eu arriscaria dizer que a gente cuida da alma da pessoa também. E nesse sentido, o Tai Chi, as práticas integrativas, ele trazem esse benefício que é integral, esse benefício que é agradável e esse benefício que, acima de tudo, ele complementa outras formas de medicina. Legal. Se a nossa produção deixar daqui, né, no segundo bloco, mais adiante, quem sabe cada um faz alguma prática, porque a Grace, né, é uma bioenergeta assim, histórica no país, né, com uma experiência imensa. Então temos Grace Vanderlei aqui. Poderia falar um pouquinho da sua trajetória, porque eu sei que é um negócio muito grande, muito bonito, né? Eu faço parte do Libertas, que é uma clínica escola, mas desde há mais de 30 anos, né? Eu, Jaime Panerá, e tem uma equipe. E logo no início, no nosso começo da psicologia, a gente compreendeu que a psicologia era para poucos, né? Era uma profissão muito
que cuidava muito mais da elite, que é quem podia. Então, a maioria, 90% dos psicólogos e psicólogas procuravam a área clínica, psicoterapia, e era para poucos. Então, a gente já, desde esse início, dentro de uma visão social, a gente já, na clínica, a gente já botou uma sala como clínica social, para as pessoas pagam o que podem, tem um mínimo, mas para dar acesso às pessoas. Então, a gente era procurado muito por empregadas domésticas, por porteiros, às vezes até pessoas que circundavam os pacientes que podiam pagar. Então, desde então, há mais de 30 anos que a gente tem uma clínica social. E dentro de uma abordagem, a gente passou pela Gestalt, pelo psicodrama, mas depois de algum tempo, a análise bioenergética, que tem primeiro essa visão que você falou, Nicolas, da visão de uma unidade funcional, não há uma separatividade entre mente, corpo, sexualidade, afeto, emoção, espiritualidade. Nós somos um todo, um ser, não é? E aí, quando o olhar, não é, deve ser desse ser total, integral, não é? Quando algo não está bem, por exemplo, então o estômago está doendo, não é o estômago, é a pessoa, não é, que está sentindo uma dor no estômago. Então, isso tem um significado muito mais amplo. Então, a gente trabalha dentro da psicologia com essa visão da unidade, que é essa mesma visão do PICS, não é? E também com a visão de promoção de saúde, não precisa adoecer. A gente tem uma sociedade muito patologizante. Não, a gente precisa estar bem, não é? E precisa, nesse mundo caótico, para estar bem, a gente precisa de algumas práticas, né, que tem essa visão do todo. Grace, eu sei que você tem toda uma pegada, como diz assim, também política, né? De uma importância de militância social e tudo mais. Como é que a gente pode mostrar a importância disso? Porque as pessoas ouvem assim, a psicologia, né? Saúde do meu corpo, meu, muito individualizado, né? Sim. Como é que você liga essa questão sua dessa importância da dimensão da luta social? Qual é a ligação disso com a nossa saúde mental, por exemplo? Uma psicóloga falaria o quê? Dentro dessa unidade também é a unidade eu e o outro, eu e o ambiente, né? Quer dizer, o individual e o coletivo. Eles não são separados. A gente está vivendo um momento extremamente adoecedor, individualmente e coletivamente. Há muita violência, muita, digamos assim, a violência maior de termos perdido o governo quando foi eleita a Dilma Rousseff. Essa começou dessa violência. E então, todos nós estamos nesse exato momento com muita, e precisa ter cuidado, e a PICS pode ajudar muito nisso, né? De muita ansiedade, de muita revolta, as pessoas estão muito intolerantes, enfim. Então, esse coletivo não se separa. Então, a psicologia, quando eu falava, ficava muito no plano individual. Então, nós tivemos no Libertas, entre outras pessoas, naturalmente, essa visão do coletivo, levar saúde, ou estimular, não é nem levar a saúde, é promover, ajudar, estimular a saúde para toda a população, para quem tem dinheiro e para quem não tem, para toda a população. E acho que PICS ocupa esse lugar, né? Levar com a visão preventiva até para todas as pessoas, para a saúde pública. Isso. Né? E esse é um ponto fundamental, porque a gente está falando muito aqui, né? A gente, né, trouxe pessoas de segmentos diferentes, mas que têm uma visão muito profunda sobre essas práticas, né? O segmento da área mais, né, do Libertas, que é uma construção que vem da sociedade civil, né, de organização própria, e as práticas integrativas representadas pelas PICs no SUS, né? Porque aqui o Serviço Integrado de Saúde, ele é do SUS. Então, acho que o Nicolas podia falar um pouco disso, a importância disso, nessa questão da saúde pública e como é que é um pouco isso, né, em termos depois da rede também, né? Isso, eu diria assim, a gente aqui em Recife, a gente tem atualmente 2 unidades de saúde, tá, no SUS, como você mesmo disse. Uma delas que é a Unidade de Cuidados Integrais, que é o Guilherme Abá, tá? O Guilherme Abá, inclusive, ele tem desde 2004, 2 anos antes, inclusive, da Política Nacional de Práticas Integrativas. Esse já vinha com uma vanguarda nesse sentido, em prestar esse serviço.
E o Serviço Integrado de Saúde, como você disse, ele vem em seguida, em 2012, também prestando esse serviço à população. Eu diria que a importância das práticas integrativas no SUS, eu diria que, na verdade, quando se fala em práticas integrativas, se pensa em SUS, porque a prática integrativa, na verdade, ele é uma política pública, certo? Que fornece essas terapêuticas com essa forma, esse cuidado integral no SUS. Tá? Isso é uma coisa importante, né, Nicolas, a gente também colocar porque a gente está falando dessas práticas, podemos definir um pouquinho o que são, porque a população pensa em geral assim em saúde. Saúde é hospital. Claro. Eu tenho um posto de saúde, mas vou no posto de saúde, o que acontece? O principal é o médico, o que ele vai fazer? Ele vai me dar uma receita, me manda embora, ou vai me dar uma cirurgia, ou vai me exame, né? O que é diferencial, que é muito interessante, que é a base da saúde, na verdade, que são as PICs, o que elas são? Um conceito que eu gosto muito, que descreve bem as práticas integrativas, é dizer que elas são terapêuticas, eficazes e seguras, com essa cultura da saúde integral. E o que é a cultura da saúde integral, que é exatamente essa base que você menciona, Marcelo? Essa cultura da saúde integral é quando a gente presta a saúde nesse formato do cuidado e do acolhimento, considerando que é bem relevante o vínculo terapêutico do terapeuta, do profissional de saúde, junto com o usuário, junto com o indivíduo. E, naturalmente, acima de tudo, é uma saúde que segue um caminho da autonomia. Nós vivemos, por exemplo, um momento cuja qual o indivíduo ele está muito distante do autocuidado. Inclusive, ele procura a saúde e o cuidado quando ele se encontra como doente. Ele vê que, inclusive, ele percebe que a saúde é a ausência da doença. E para nós é justamente o oposto, nós dizemos que a saúde é o equilíbrio e a doença é uma simples expressão do desequilíbrio. E a gente cuida da pessoa tentando restaurar esse equilíbrio dela e, acima de tudo, ensinando a ela como ela pode se manter equilibrada. Quer dizer, o foco já não é mais, então, desculpa, a doença, é a saúde, seria isso? Exatamente isso, eu diria que as práticas integrativas... E a pessoa. As práticas integrativas, acima de tudo, é uma política pública que direciona para uma nova cultura de saúde, cuja qual a gente sai da cultura da doença e entra para a cultura da saúde, para a cultura do equilíbrio. A gente é conhecido como prevenção e promoção à saúde. É mais barato e mais eficaz, inclusive, impedir que a pessoa adoeça do que depois que ela estiver doente, estar cuidando dela. Contudo, como a nossa cultura ainda é de procurar a saúde quando já estamos adoecidos, mesmo assim cuidamos bem das pessoas adoecidas. E se tu fosse proprietário de uma mega corporação farmacêutica, cirúrgica, se tu ia gostar se expandisse totalmente essas práticas das pessoas, começassem a ficar menos doentes, se empoderar na sua saúde, serem bem acolhidas, saber o que fazer, começa a diminuir o número de acesso aos hospitais, diminuir os medicamentos. Bom, vamos proteger o mercado também, não? Grace, como é que você vê isso? Depois volta para o Nico. Eu queria só trazer, complementar um conceito de saúde também. Né? A saúde que não é por ausência de dor, de doença e tal, mas a saúde relacional. Então, a saúde relacional significa cada pessoa verificar como está se relacionando primeiro consigo mesma. Né? Como é que eu me relaciono comigo? Eu me cuido, eu escuto os sinais do meu corpo, porque o corpo, nós não somos só corpo, mas é uma nossa concretização e sinaliza tudo que está se passando. Se você quer se conhecer melhor, preste atenção, escute o seu corpo. Por exemplo, como é que a gente sabe se está triste ou alegre? Pelos sinais do corpo. Como é que a gente sabe que está apaixonada? Pelos sinais do corpo. Que está com saúde ou está meio doentinha? Pelos sinais do corpo. Então, mas também essa escuta desse corpo, mas também como eu me relaciono. Eu me cuido, eu respeito o meu ritmo, eu respeito, eu trabalho e eu descanso, eu trabalho e me divirto. Nós estamos numa sociedade do cansaço, uma pressão para todo mundo fazer e dormir pouco, por exemplo, né? Então, a saúde é como eu me relaciono comigo. Eu me cuido, eu sou amorosa comigo, eu sou delicada comigo. E eu me escuto e atendo. Estou cansada, vou descansar, por exemplo. Estou meio entediada, vou me divertir, vou encontrar pessoas, vou fazer o que eu gosto, etc. Mas na relação também, como é a minha relação com as pessoas. Então, eu queria retomar esse ponto. Eu estou lá, digamos, começando a ficar meio mal, doente, ou sei lá, posso, né? Em vez de tomar um caminho convencional,
eu vou procurar um terapeuta ou um lugar, uma instituição, né, que olha integrativamente. Pelo que eu entendi, como é que começa, já tem uma diferença crucial no acolhimento, é isso? Como eu vou ser recebido, isso aí já tem uma influência na própria saúde, é isso? Isso. Eu tenho duas ressalvas a fazer. Uma primeira é que eu acho que o bom caminho são os dois caminhos. Certo. O caminho convencional é importante, ele está aí para isso, ele é indispensável. E o caminho integrativo, ele é essencial também. A questão, a gente tem que entrar nesse mérito de perceber que os dois caminhos são essenciais. Isso é um ponto. E eu tenho uma frase que eu gosto de dizer, eu digo que a cura começa pelo acolhimento. Estar num lugar onde você percebe que você é bem-vindo, um lugar que você percebe que você é cuidado, um lugar onde você percebe que as pessoas realmente se interessam por você e pelo seu bem-estar, é o começo de tudo. O que parece que aconteceu na medicina, principalmente na medicina, né? Não só na saúde, mas principalmente na medicina, o que aconteceu um pouco no judiciário, porque as pessoas praticamente não têm voz, né? Não pode falar muito não, parece, né? É muito rápido, é muito pontual, é muito mecanicista, é muito comprimido, é muita cirurgia, né? Como se resolvesse tudo, né? Não sei se tem a ver... Existe um ditado da terapia comunitária, uma das terapêuticas em PICS, que ela fala o seguinte: quando a boca cala, os órgãos falam. Ou seja, como o Grace falou, a questão do corpo, né? No momento que você silencia as suas angústias e aquilo que lhe faz mal e aquilo abafa dentro de você, inevitavelmente aquilo vai lhe fazer mal, certo? Eu digo o seguinte, a gente começa agora na sociedade a ter uma consciência maior que saúde é ter o hábito de cuidar do corpo, saúde é o hábito de cuidar da alimentação, mas a gente está muito fraco no quesito de saúde, também é o hábito de cuidar da mente. Saúde é o hábito de cuidar dos teus afetos, das tuas emoções. Isso ainda não está dentro da nossa cultura e é uma pena, porque as emoções desencadeiam todo o resto, na verdade. Agora, eu também não quero também cair nesse ponto das pessoas acharem que as partes integrativas são terapêuticas só para psique, só para emoção. Isso, né? Justamente o contrário. São terapêuticas integrais. Quando você pratica yoga, por exemplo, pratica o Tai Chi Chuan, você está trabalhando tudo que é na sua vida, o seu corpo, a sua mente, suas relações também. Eu brinco muito, algumas pessoas chegam adoecidas porque não têm amigos. Não tem relações que compartilhar a sua vida. Eu sempre digo, vai para a dança circular, sai com um amigo, não tem como. Isso é muito importante que o nosso convidado Nicolas está colocando, que é uma questão de um olhar integral sobre a saúde, né? E são muitas coisas agregadas aqui que nós vamos ter que conversar, no nosso telespectador não se preocupe, porque a gente vai afunilar e apontar o que são essas práticas. Foi falado aqui Tai Chi, Yoga, mas é um conjunto imenso de práticas, nós vamos continuar isso logo em seguida. Então vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos aí. Hoje a gente está conversando um tema bem importante, né, que é a saúde da população, e o tema se chama Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. É PICS que se fala, é uma política nacional, inclusive do ano de 2006 no Brasil, que estimulando essas práticas que antigamente eram chamadas, né, alternativas e tal, mas agora se chama integrativa. E nós temos aqui a presença do Nicolas Augusto, que é psicólogo, né, e também participa lá do Serviço Integrado de Saúde da UFPE, parceria com a Prefeitura do Recife, e temos a Grace Vanderlei, que é psicóloga e coordena, né, o Instituto, a escola, a Clínica Escola Libertas aqui em Recife. E aí Nicolas falava sobre a importância, né, tanto da saúde pública quanto dessas práticas, que ela empodera mais as pessoas, valoriza o acolhimento, busca outros recursos terapêuticos, né, dá para dizer assim, e fala um pouquinho mais desse histórico também, porque é só em 2006 que isso tornou uma política oficial. Como é que era antes? Como é que eram esses termos antes? Né? Na verdade, como você mesmo disse, né, tem um nome de medicina alternativa ou práticas tradicionais, por exemplo, sempre existiram no mundo inteiro. Inclusive algumas são milenares, né? Você pega a acupuntura, por exemplo, na China quase que indatável, na verdade, porque tem milênios de existência. O yoga, a medicina ayurveda também. Inclusive esse nome até um tempo atrás ainda também era utilizado pela OMS, né? A Organização Mundial de Saúde, que a própria OMS ela decidiu fazer nessa declaração de Alma-Ata exatamente essa influência em incentivar os países do mundo inteiro a estar implementando as práticas integrativas, que foi o nome que nós adotamos aqui no Brasil, no serviço público de saúde.
E aí sim, a partir disso, a gente foi ganhando cada vez mais força e acabou criando-se a Pública em 2006, mas lembrando que a Pública, na verdade, ela serviu como reconhecimento daquilo que já se fazia. Ou seja, muitas pessoas têm a notícia da expansão que as práticas integrativas vêm tendo nos últimos anos. Ela começou, se não me engano, com 5 práticas e agora a gente tem 29, por exemplo, na Política Nacional. 29 práticas inscritas nessa Política Nacional. Exatamente. Depois vamos falar um pouquinho delas, então. Exatamente, na Política Nacional. E teve uma expansão que, na verdade, serve muito como esse reconhecimento, porque essas práticas todas já haviam sido sendo realizadas no serviço público de saúde como um todo, pelo simples fato que elas vinham trazendo soluções para situações que, às vezes, o cuidado convencional não dava conta. E as práticas integrativas elas vinham chegando com esse mérito, vamos assim dizer. Então, a partir daí, como eu já disse, o Recife ele começou nessa empreitada oficialmente antes mesmo da Política Nacional, em 2004, com o Guilherme Abá, que está lá na unidade que funciona até hoje para serviços de excelência à população, e o SIS, que vem em 2012. Nesse meio termo, o NAP, que é um serviço que leva as práticas integrativas para o território, para as comunidades, presta serviços, fazem cursos de aprimoramento para profissionais da rede pública de saúde, ensinando a auriculoacupuntura, ensinando a Chantala, que é massagem para bebês nas creches públicas, por exemplo, e demais atividades na rede também. E o NAP, inclusive, tem um trabalho muito importante de aproximar a rede de saúde pública como um todo para as práticas integrativas. Hoje em dia, finalizando esse assunto, nós recebemos encaminhamentos de diversos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, TOs, psicólogos e principalmente do agente comunitário de saúde. E eles encaminham porque sabem que essas práticas são pouca gente que conhece, né, o que faz, pelo menos do serviço público, porque a gente vê quantos só o que eu tenho de amigo terapeuta, que é constelador familiar, que é pessoal da biodança, que é pessoal do yoga, que é pessoal que trabalha essas práticas, né? São muitos, mas estão fora do serviço público, né? No serviço público você falou, Guilherme Abá, essa unidade, e o CIS, né? Que fica lá no Engenho do Meio, né? Mas, de alguma forma, essas práticas estão espraiadas por outros profissionais também, que estão em outras unidades, na medida que eles encaminham, então eles têm uma visão disso, não? Eles não estão cegos para isso, assim. Então, dá para dizer que os profissionais de saúde em Recife começam sabem que isso existe e que só aplicar remédio e cirurgia não adianta, né? Tem que ir além disso, é isso? É exatamente isso, Marcelo. Eu diria, inclusive, eu brinco muito quando eu conto um pouco da história do SIS e menciono que no começo do SIS, a gente recebia aqueles usuários e indivíduos que estavam desacreditados pelo SUS, que já haviam passado por todos os âmbitos da saúde que o SUS podia oferecer na atenção primária e não tinha solução. A dor permanecia, a depressão não passava, o sono que nunca chegava, aquela insônia crônica. E aí, de repente, poxa, aquele pessoal está chegando, de repente eles conseguem ajudar essa pessoa. E os primeiros usuários, boa parte deles foram nesse âmbito. E como começou a dar muito certo, o serviço cresceu muito. Para você ter uma ideia, Marcelo, hoje em dia nós temos mais de 5 mil usuários que já foram acolhidos do SIS, desde 2012 até agora. Só no SIS, e o SIS de 2012, o Guilherme Abá, que vem antes, tem muito mais do que isso. 5 mil usuários de uma única unidade, para você ver a demanda de encaminhamentos que nós recebemos. Agora, Grace, tenta me ajudar a explicar uma coisa para o nosso telespectador. As pessoas, quando pensam em saúde, elas pensam em remédio, né? Hospital, um médico. E aí, quando a gente oferece uma coisa, né, diferenciada, muitos ficam, não ficam meio assim. Aí você fala de corpo e emoções. O que será que é isso? Não, eu quero um remédio, Grace. Eu quero uma química braba. Pronto. A nossa cultura é muito de patologia. As pessoas só falam em doença. Né? É de muita patologia. E não tem um estímulo, um incentivo de que, assim, da própria responsabilidade pela sua vida. A responsabilidade, eu sou a principal responsável pela minha saúde, não sou só porque eu vivo dentro de um contexto, mas pela minha saúde, ou pelo meu adoecer, pelo meu estilo de vida, que é um estilo de vida que promove saúde ou adoecimento, não é? Então as pessoas preferem, por exemplo, um dia estar com uma certa dificuldade de dormir, ao invés de parar e olhar dentro de si mesma, o que é que está me preocupando? Qual é a preocupação que eu estou hoje que não estou conseguindo relaxar e me entregar ao sono? Porque dormir é uma entrega, né? A pessoa até diz assim, eu morri de sono. É uma entrega. Então as pessoas preferem tomar um remédio, automedicada inclusive, do que verificar
o que é que está preocupando. E quando você percebe o que está preocupando, você pode respirar, ter a consciência e pode, inclusive, então, poder se entregar ao sono. Então, tem muito essa coisa mais fácil tomar remédio. Se a gente vai drogas, todo tipo de drogas, né? Então, é mais fácil do que eu ser responsável pelo que está acontecendo comigo. E um dos aspectos de saúde também é o relacionamento. O estresse, sabe-se que é um dos fatores fortes dentro do estilo de vida. O estresse é um dos fatores fortes do adoecimento. E uma das fontes maiores de estresse é a convivência, é o relacionamento humano, familiar, no trabalho. Então, é um dos fortes fatores. Então, é preciso também que cada um tenha consciência de como é que eu estou me relacionando comigo, com o outro, com o ambiente, com o mundo e com o social. Como é que isso tudo me afeta? E se eu tenho consciência de como é que me afeta e eu presentifico no meu corpo como me afeta, eu posso tentar práticas mais saudáveis do que um medicamento que sempre tem os efeitos secundários. Você vai ficar boa de uma coisa e adoecer de outra. E na verdade, por trás disso tudo, tem a indústria farmacêutica. Né? Então, você está apenas favorecendo a indústria farmacêutica, sem necessariamente, muitas vezes, aquilo resolver. É um paliativo nocivo, muitas vezes. Claro que tem aí quando é necessário. Você falou farmacêutico, que é uma palavra grega que significa, ao mesmo tempo que significa remédio, também serve para veneno. Interessante. E eu me lembrei de nutrição, nutracêuticos, que pouco eu conheci dessa palavra, né? Nutrição, sim, né? Farmacêutico, sim, mas nutracêutico, que é a ideia de que o verdadeiro remédio são a alimentação, o sol, a respiração, o ambiente, né? Nutrição. Então, aí o pai da medicina, que eu li coisas do Hipócrates, chamava Hipócrates na Grécia, né? Alguns séculos antes de Cristo, ele dizia, o verdadeiro remédio é o teu alimento, e faça do teu alimento o teu remédio. Veja que visão interessante. E aí a gente entra numa das PICs, né, Nicola? Uma dessas práticas dá para a gente chamar que é a questão dietética, alimentar, por exemplo, alimentação viva, que é presente nos centros como o CIS e a Grêmio Bar, não é isso? Isso, nos dois possuímos alimentação viva, alimentação saudável, temos inclusive encontros de alimentação vegetariana, forma de se alimentar que ainda não estão muito inseridas na nossa cultura, mas que estamos trabalhando também para pessoas poderem conhecer e optar por isso. Existe uma coisa muito interessante na nutrição das práticas integrativas. Boa parte dos meus colegas nutricionistas, eles se frustram um pouco de como seus pacientes não seguem as receitas que dão para eles. Porque aquela receita é um pedaço de papel. Mude seu hábito, faça isso agora. Nas práticas integrativas, a pessoa ela vai para a cozinha, junto com o nutricionista. Que massa. E eles fazem a sua própria comida em grupo. Eles aprendem a cozinhar comidas diferentes e saudáveis. Que é uma prática. Juntos, literalmente uma prática de cozinha da comida, fazendo aquilo fazer sentido para aquela pessoa, significado. E, consequentemente, a pessoa leva aquilo para casa. Rapaz, um livro mais legal que eu li e prático se chama Lugar de Médico é na Cozinha, do Alberto Peribanas Gonzalez, né? Peribanas Gonzalez, né? Metade do livro são receitas de alimentação viva, que é muito pouco cozinhado, né? Mas e eu tive a oportunidade de comer várias dessas, é maravilhoso, é muito bem feito, é temperado, é um negócio bom, mas a gente não está acostumado. Alimentação viva, toda essa parte vegetariana, etc. O que mais que tem? Vamos citar as mais conhecidas, as práticas integrativas. Em Recife, a gente tem uma classificação. Mesmo classes integrais, a gente define pelas ênfases de cada prática. Nós temos as práticas com ênfase corporal, que tem um método de atividades físicas para trabalhar um todo, como o Tai Chi Chuan, como o Yoga, como o Pilates, inclusive, e tem uma diversidade dessas práticas. E elas... Agora, o Pilates é uma prática integrativa ou é o Yoga que é uma prática integrativa? O Pilates é associado nisso também? Não, no caso, existe o Pilates e existe o Yoga. Os dois são práticas integrativas. São considerados dois, são. Yoga é um sistema milenário com vários tipos, né? Tem gente que acha que é um Yoga, são dezenas de tipos diferentes. Né? Dezenas de tipos, Yoga integral, Hatha Yoga, e cada um, inclusive, pode encontrar um tipo de Yoga que melhor se adapta, né? Que melhor tem a ver com a sua necessidade de vida. Eu era adolescente, eu fiz várias sessões de Yoga terapia, que é um relaxamento super profundo, uma coisa incrível. Eu me lembro na época das crises de adolescente, eu descobri esse negócio, né, que o cara sai relaxado de lá. Yoga terapia, né, vem da Índia também. Então, yoga,
você falou alimentação viva, yoga, você falou Tai Chi, que já mostrou antes, que é a questão dessa prática chinesa, que é maravilhosa, né? Eu tive a oportunidade de fazer algumas coisas. E o que mais? Falei um pouco do Pilates e das práticas corporais tem bastante. Agora, entrando... Biodança, a prática corporal? No caso da biodança, entra no quesito das práticas psicoemocionais. Psicoemocionais. Que aí a gente pega a terapia comunitária, que é prata da casa, é brasileira, a terapia comunitária, que é uma terapia de super acessibilidade. Fala um pouquinho. A terapia comunitária, ela é uma prática que as pessoas elas chegam, sentem em grupo, conversam umas com as outras, respeitam muito a temática de vida da outra e, acima de tudo, elas se elegem as temáticas já que elas querem debater entre elas. E o fato das pessoas conseguirem trocar umas com as outras de forma genuína, sem ser julgadas dessas questões, dessas problemáticas, é algo que já serve como uma ferramenta, mola para cura muito forte, muito grande. E nesse sentido tem toda uma sistemática, uma metodologia para que esse sistema de falar com o próximo e que o próximo acolha você na sua fala seja bem curadora. A gente fez há 3 anos atrás, que o nosso programa iniciou em novembro de 2014, né? Então a gente fez, há 3 anos atrás, a gente fez um programa sobre a questão da terapia comunitária. Agora a biodança também, que eu sei que é um dos também muito importante, né? Claro, é difícil de falar, porque tem que fazer a prática da dança mesmo, porque só sentindo, como a bioenergética, né, Grace? Mas a biodança também é uma prática, né? A gente tem o nosso maior quadro de práticas, são práticas psicoemocionais, como a biodança, a meditação e tantas outras. E eu sou muito fã da biodança, Marcelo. Eu diria que a biodança é um profundo resgate dos afetos positivos, da vitalidade que cada um de nós possuímos e que talvez algum dia nos esquecemos dele, certo? E que não é só sair dançando qualquer coisa, não, dancei o forró, fiz uma biodança, não é, forró é maravilhoso, mas a biodança tem um aspecto todo de conexão, né, de trabalhar toda uma dimensão mais de vitalidade, sexualidade, contato, né, é uma coisa que eu tô falando que eu fiz um pouco também, é maravilhoso, né? Exato, eu diria inclusive que eu, como eu disse, sou fã da biodança. E toda uma metodologia terapêutica muito bem pensada, tenho 2 anos de formação para você se tornar um terapeuta em biodança. E eu diria, inclusive, que para o telespectador que biodança, falar já é bom, mas tem que fazer para entender como é que é. A meditação, você é professor de meditação, né? É uma prática, parece que é super importante, não? Sim, a meditação, inclusive, é uma das práticas que tem bastante evidência no combate à depressão, da ansiedade, síndrome do pânico, entre outras questões psicoafetivas da gente. E em alguns lugares do mundo é uma das principais ferramentas no combate à depressão. É bom a gente lembrar que a depressão, inclusive, é um dos principais fatores de afastamento de trabalho. As pessoas estão se tornando menos produtivas, não estão conseguindo trabalhar, às vezes nem sair de casa, porque é um crescimento exponencial, por todos os motivos que a Grace já citou mais cedo, que está provocando depressão na sociedade. E a meditação é uma ótima ferramenta para lidar com isso. Isso que Nicolas fala é interessante, ele usou a palavra evidência, isso é uma palavra muito importante na ciência, quem trabalha na área de filosofia, a gente sabe isso, e ciência, evidência, que evidências científicas têm sobre isso. Então eu tive a oportunidade de orientar no mestrado de saúde coletiva um trabalho justamente sobre o papel da meditação no SUS e os efeitos dela, né, com o médico Júlio Lins, que também teve nesse programa, né, um trabalho que ele fez de mestrado maravilhoso, mostrando isso lá também, ele trabalha também no Serviço Integrado de Saúde, e a quantidade de evidências, de artigos científicos, assim, é infindável sobre a importância da meditação, mostrando as evidências. Então, para aquele que pode estar ouvindo assim, não, esse negócio integrativo, ficar biodança, isso aqui é meio assim é complementar. Não, meu amigo, vai estudar, porque isso tem ciência pesada aqui por trás. E os processos de atenção e concentração são uma coisa fundamental aí, né? Então, o que mais? Eu quero falar uma palavrinha para ele passar para o terapeuta, que é muito importante, mas sobre a meditação, quem por acaso acha que a meditação é não pensar em nada, ficar parado sem fazer nada, ficar zen, não se preocupe. Se você é ansioso, se você pensa muito, se você não consegue parar de pensar, é para você a meditação, tá? A meditação, ela inclusive é uma prática de você conhecer melhor a própria mente. E conhecendo melhor a própria mente, toda a sua vida fica muito mais fácil, tá? E existe uma outra prática que é a bioenergética, porém, eu quero que inclusive a Grace passar para a Grace. Bioenergética. A análise bioenergética, inicialmente eu falei que tem essa visão de integração de mente e corpo, a comunidade, e tem muito uma aproximação com os sinais corporais. É você se conhecer a partir da sua escuta, das suas sensações no aqui e agora. Tem a análise bioenergética, ela tem uma teoria de personalidade,
ela é uma prática psicoterapêutica, mas ela também tem exercícios, que não é ginástica, mas exercícios porque a gente coloca no corpo, por exemplo, o medo. O medo, normalmente, a gente coloca desde criancinha, sem perceber, esse bloqueio, por causa do medo, a gente coloca nos olhos. Numa situação de muito medo, ou você fecha os olhos para nem ver, ou você arregala e diminui a respiração. Então, a análise bioenergética, ela procura o estudo dela, aonde é que você, desde a sua história, colocou no seu corpo os anéis de bloqueios. Por exemplo, a raiva, você coloca aqui a energia raivosa, trinca os dentes, e as pessoas, eu gosto muito do que o povo diz, né? Fulano trancou os dentes de raiva, né? Então existe até o bruxismo, que é uma alteração da arcada dentária, às vezes tanto controle e que você altera. Aqui está o medo, como aqui atrás também está o medo. Então, eu dei esses dois, o medo não, desculpe, a raiva, né? O medo é nos olhos. Então, e procura análise bioenergética, então que a gente tem uma circulação energética que que circule pelo corpo todo. Como as várias emoções que eu estava falando, fica bloqueada numa parte. Então é necessário que você faça exercícios psicocorporais para dissolver esses bloqueios e você ficar inteira. Grace, vou ter que interromper um pouquinho, tá muito bom, eu vou te passar a palavra depois, né? Vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos a conversar sobre esse tema importantíssimo das práticas integrativas em saúde, logo, logo. A gente está conversando hoje sobre as práticas integrativas e complementares em saúde, né, que se remonta àquelas práticas que eram a base da nossa saúde, né, dos antigos, e que gerou também uma época que se chamava naturopatia, né, em vários lugares do mundo, né. Até há pouco tempo atrás, né, menos de um século, as práticas de intervenção e de cuidado eram basicamente naturopáticas, e o que se chamaria hoje, resgatando de uma forma muito mais evoluída, integrando outras coisas, como o avanço da própria saúde da medicina, né, as práticas integrativas em saúde, né. E aí, Grace falava aqui sobre a bioenergética, que é uma dessas práticas bem importantes, né? Que aqui no Recife a gente tem um instituto, a Escola Clínica Libertas, e no Brasil ele também se tornou bastante importante e no mundo, né? E eu queria que você me trouxesse, Grace, a questão do estilo de vida, o que tem a ver, porque a gente está caminhando nessa direção, que mostrar para as pessoas que a saúde não é uma questão de doença pontual, não brota do nada, ela brota do estilo de vida, né? E aí como você vai prevenir, vai curar, você não vai olhar esse estilo que forma o sangue, forma as células, forma o nosso corpo, né? Forma o que nós somos como um ser natural da terra, animal, né? Então, como é que a bioenergética olha essa questão do estilo de vida e como é que está esse estilo de vida hoje? O estilo de vida, eu queria citar outro aspecto da saúde, né? 4 aspectos importantes. A respiração. A respiração é a sabedoria popular diz. Calma, respire fundo quando você está agitado. Respiração, alimentação, que vocês falaram, exercícios. Agora tem que ter a escolha de exercício, que tipo de exercício, né? E meditação também é muito importante. Eu diria também relações afetivas, né? O relacionamento. A análise bioenergética tem um objetivo, ela tem a parte da psicoterapia, mas a parte também além das 4 paredes. Ela se presta aonde tem gente em qualquer lugar. E pode ter também você aprender a lidar com você mesmo. Por exemplo, um dos objetivos dela, a autopercepção. Então, eu me perceber na hora que eu estou ficando com raiva. Não é quando eu dou uma explosão, não. Não preciso dar. Não é? Autopercepção, perceber que eu estou começando a sentir medo, raiva, alegria, o que for. Autoexpressão, que é necessário expressar adequadamente. Se eu não expresso, eu engulo e daqui a pouco estou doente do estômago ou de qualquer órgão, estou doente, algum órgão sinaliza. E autodomínio, eu ser capaz, não é repressão, é a diferença de eu reprimir o que eu sinto do que eu autodominar. Eu não ser refém das minhas emoções. Ter medo e daqui a pouco não saio de casa, daqui a pouco não me relaciono. Não,
eu, nesse momento, sei que não é adequado eu expressar essa emoção, eu respiro, tomo consciência, respiro e depois eu expresso adequadamente. Então, o estilo de vida é o estilo que você veja se é um estilo saudável, que você trabalha e descansa, que você se relaciona. Quando tem conflito, onde tem gente, tem conflito, mas você enfrenta o conflito construtivamente para ultrapassá-lo, você se diverte, você se bem com a vida, apesar desse todo o contexto que a gente está vivendo, de muita violência, de muita pobreza. E eu quero só trazer o SUS, por exemplo, que esse desgoverno ilegítimo que está acabando com ele. O SUS não é só o que oferece, as pessoas associam a hospitais. Não, é muito importante, ele regula a qualidade dos alimentos, a qualidade, as farmácias populares, que esse desgoverno também está fechando. Então, para as pessoas, eu estou trazendo a importância da gente tomar conta da nossa vida e da vida coletiva, com essa visão do que está sendo oferecido nas políticas públicas, por exemplo, através do PIX. Nicolas, a importância do SUS, né? Você trabalha, né, já há um tempo, né? A unidade do CIS é SUS, né? Como é que você vê essa questão hoje? É importante. Por outro lado, também a gente sabe que as práticas integrativas têm crescido, né? Sim, olha, veja só, eu concordo totalmente com o que o Grace falou, a importância do SUS. Digo, inclusive, que o SUS, mesmo ele tendo suas dificuldades, ele é referência no mundo inteiro, em diversos programas públicos, como programa de vacinação, combate a HIV/AIDS, combate a tantas outras questões de adoecimentos, que o SUS é referência no mundo inteiro. Então, realmente, quando as pessoas elas falam contrárias ao SUS, as pessoas, na verdade, não têm quem fala isso, não tem noção da dimensão do SUS e como o SUS afeta a vida delas. Quem tem plano de saúde não sabe como o SUS cuida dela, na verdade, sendo que, na verdade, o SUS faz um cuidado total na sociedade e para você também. Quando a gente fala nas práticas integrativas, sim, mesmo há muitos desavanços que o SUS tem sofrendo, as práticas integrativas com base em muito esforço, com muita articulação, a gente tem conseguido se expandir, principalmente nesse quesito de reconhecimento que a gente tem dado, e o reconhecimento também encoraja cada vez mais os profissionais a estarem exercendo. Quando você me perguntou mais cedo das práticas do CIS, por exemplo, o CIS também tem práticas pedagógicas. Nós damos cursos para as pessoas no CIS. Um dos cursos muito relevantes são cursos de plantas medicinais. Olha, se chama Uso Racional de Plantas Medicinais. E que é uma outra PIX, né, que tem a ligação com a fitoterapia, que é mais elaborado essa palavra, fitoterapia, fito, né, de plantas, né? Fale um pouquinho disso e de outras. Isso. Eu diria que, inclusive, esse conhecimento racional das plantas medicinais, de como plantar, como colher, como tratar e como fazê-lo de uso certo. E, inclusive, ter o cuidado de também não corrigir de ter toxicidade com as plantas, porque as plantas também podem ser tóxicas. Não é porque é natural que não pode fazer mal, entende? E ter esse conhecimento realmente mais claro de como cuidar é fundamental. E prestando esse curso, tanto para a população que se interessar em fazer, os cursos sempre cheios, né, sempre lotados, e para os demais servidores da saúde pública também, para estar dando esse conhecimento do benefício da população. E também nós temos também as práticas individuais, as ambulatoriais, que pessoas que têm um quadro um pouco mais crítico podem ter acesso, como a acupuntura, por exemplo, que ela é tão famosa, e ela é inclusive importantíssima, porque a acupuntura existem dezenas de evidências de adoecimentos que aquelas agulhinhas conseguem cuidar da pessoa. O conhecimento da medicina tradicional chinesa é riquíssimo e, consequentemente, a acupuntura ela detém esse conhecimento e usa ela na cura de dezenas de adoecimentos diferentes. Eu queria dar um destaquezinho, inclusive, para a osteopatia, que a osteopatia é muito semelhante à quiropraxia. As pessoas não conhecem tanto ainda, mas o encaixe muscular e ósseo, o reencaixe das vísceras e das estruturas do corpo da pessoa, às vezes consegue, Marcelo, lidar e resolver dores que acompanham a pessoa durante décadas. Às vezes a pessoa tem uma dor no ombro, uma dor na costela, em alguma região do pescoço, e às vezes algumas sessões de osteopatia, por exemplo, conseguem resolver essa dor da pessoa, que a pessoa achava que ia viver a vida toda com aquela dor. E a osteopatia é uma prática integrativa. Para você ver que a gama, o leque de cuidado que a gente oferece, são em quase todos os âmbitos. Eu imagino uma pessoa com um ano que seja, ou alguns anos, tomando remédio para dor e coisas, podendo resolver de uma outra forma, né? Mais estrutural, mais de raiz mesmo, que não é só sintomática, né? Como é importante essas práticas, né, Grace? Eu podia dar um exemplo? Nós tivemos, uma pessoa da análise bioenergética
que a gente estava fazendo um trabalho de corpo psicorporal, de trabalhar traumas, etc. E a pessoa, há 13 anos, tinha um diagnóstico de fibromialgia, com dores, não dormia direito, tomava anti-inflamatório, não sei como rins, né, há 13 anos, e começou com essa prática da análise bioenergética, mas começou a utilizar exercícios diários de uma outra abordagem que trabalha com trauma, de David Berceli, com trauma e estresse pós-traumático. Né? Então, a pessoa começou a experimentar. Vamos ver, foi um outro da análise bioenergética, o Hubert, que é médico e que é psicoterapeuta, e ele sugeriu, como colega, faz todo dia para ver. E é interessante que ele deixou de tomar os anti-inflamatórios, ele se considera curado. E a partir dele, outros grupos que nós tivemos em que pessoas falam da fibromialgia, a gente conta essa história e várias pessoas estão dizendo, inclusive, tem uma associação lá em Petrolina, várias pessoas dizendo que nunca mais tiveram crise, etc, etc, etc. Você falou em Petrolina, eu tive a oportunidade de conhecer no centro lá em Petrolina de curas naturais, é uma coisa fantástica, tem lá das freiras. Né, das freiras. E tem também ali em outros lugares, também no Vale do Catimbau tem também a Ana, né? Que ela faz um trabalho fantástico de alimentação viva, né, Ana, né? É Ana Oliveira, né? Ela não só dá alimentação, a gente sempre vai muito, já vai na próxima semana. Aqui a gente tem o Centro de Medicina Popular de Olinda, não é? Que a gente tem o Dr. Celerino Carreconde, que é um patrimônio nacional. Esse homem, né, já veio em outros programas de rádio, já esteve aqui, e é uma sumidade das plantas medicinais, da medicina comunitária, a importância das plantas, né, que é fundamental para essa sabedoria das plantas não seja perdida, porque a gente pode se empoderar delas, claro, com isso que você falou, com a ciência, com o cuidado, com a assessoria, né? Mas é muito diferente usar essas plantas e os riscos de complexidade, por exemplo, de medicamentos alopáticos, químicos sintetizados, é imenso perto disso, né? Então tem diferenças, né? O que mais? É fazer fitoterapia, as plantas, você falou de osteopatia, questão muscular óssea, e falou de acupuntura também. Nós temos dezenas de práticas. Em Recife, se não me engano, nós temos com 28 práticas só no município de Recife, oferecendo a população. Eu acho que é importante dizer para todo mundo que nós temos ofertas para uma diversidade de demandas. O importante é ficar informado, o importante é ficar sabendo, o importante é ir atrás. Você que está interessado a receber um cuidado integrativo, você não precisa saber de todas as práticas. Você pode simplesmente procurar o serviço, passar pelo processo de acolhimento e nessa conversa mais próxima, mais íntima com o terapeuta acolhedor, você aí sim vai estar sendo encaminhado para um percurso, um quadro terapêutico para cuidar das suas diversas necessidades. E o que tem aparecido mais na rede aí de você, da integrativa? Qual é a demanda, qual é a dor, qual é a situação aí, a queixa? Sem dúvida, em primeiro lugar, isso é como demanda, são dores crônicas. Em primeiro lugar, pessoas com dores que carregam durante anos nas suas vidas e querem alguma solução, já que o tratamento alopático, medicamentoso, acabou não dando conta disso. E acabou também trazendo outras problemáticas. E diversas práticas como o yoga, como o tai chi, a bioenergética, a osteopatia, como falei mais cedo, muitas vezes associada à acupuntura, para tentar trazendo benefícios muito, muito bons de verdade para as pessoas que chegam para cuidar com as suas dores. A Cresce trouxe uns exemplos bem interessantes em relação à bioenergética, que a gente também já presenciou no CIS, no Guilherme Abá, exemplos muito semelhantes que a Cresce trouxe. E eu acho que a gente tem que ressaltar isso de novo, assim, a importância desses profissionais, porque eu conheço, né, o pessoal da universidade, né, pessoas lá maravilhosas, esse acolhimento que tem, se você não vê quase isso, né, falta pela correria da saúde, né, então a gente tem pessoas maravilhosas, vamos mandar um abraço até para o Jarbas Nunes, né, que é um dos coordenadores lá da Serviço Integrado. Quanta gente maravilhosa está lá na Guilherme Abá, no CIS, e outros profissionais que estão pulverizados em todos os outros lugares, e terapeutas de outros lugares, mas às vezes não aparece, né? Sim. Não aparece, né? Tem uma psiquiatra, que é da bioenergética também, mas ela é psiquiatra, ela há muitos anos, antes da prática integrativa, ela trabalhava no SUS, e ela começou a usar exercício de bioenergética com pacientes, de um modo geral, psicóticos e não psicóticos, e começou a ver resultados também em hipertensão,
lá em diabéticos, porque equilibrava mais, você trouxe a saúde como equilíbrio, e ela viu esses resultados. Assim como há muita gente que a gente tem que fazer uma referência com Margarida Laranjeiras e Graça Serrano, que antes da análise bioenergética entrar oficialmente como práticas integrativas, elas começaram a utilizar. E nós temos um vídeo, o NETV tem um vídeo de tiraram a análise bioenergética e as mulheres se reuniram e tem um vídeo onde elas reclamam. Depois que tiraram essa bioenergética, a gente voltou a ter insônia, não durmo mais, eu estou deprimida. Tá. Não é mágica, não vamos dar essa ideia de mágica, naturalmente. Sim. Mas é de cuidados necessários e não deixar a pessoa estar não tendo mais jeito, ainda não sei quantos... não é mágico. E as demandas, você falou, tem muita demanda de dores, mas outras, demanda emocional também? Em segundo lugar, sem dúvida, são as questões psicoemocionais. Aí entra a depressão, entra a síndrome do pânico, entra as crises de ansiedade. E, inclusive, a nossa maior oferta são para essas demandas, psicoemocionais, inclusive. Como eu já disse, a meditação, como falei bem diretamente com o espectador, a questão da biodança, como a gente falou, de resgate de efeitos positivos, a bioenergética, como a Grace falou muito lindamente dos efeitos dela, a dança circular, que forma esses vínculos saudáveis, mais uma vez, a questão da amorosidade como um dos fatores principais de você ter relações saudáveis na sua vida. E, assim, nós temos diversos exemplos, diversos casos, que pessoas, inclusive, que acreditavam naquela crença que seriam depressivos a vida inteira, porque escutaram isso de algum outro profissional de saúde, e que com investimento, com empoderamento da própria saúde, percebendo que ela é responsável pelo aquilo que se sente, pelo aquilo que se faz, conseguir, inclusive, muitas vezes, com o auxílio da saúde como um todo, conseguir, inclusive, dar conta e superar a depressão. E aí você tem acompanhado esses casos assim, você vê o início, meio, fim. Você tem algum caso que você lembra, assim, essa mudança, a pessoa chega lá desacreditada, desanimada, já vem numa situação que não conseguiu resolver, aí ela passa pelo acolhimento, ela é encaminhada para 1, 2, 3 práticas diferentes, e aí tem um resultado, como é que você... Isso é muito... O caminho da pessoa é muito individual, né? No sentido que é artesanal. O nosso serviço é artesanal. Ela é feito para a pessoa que chega, entende? Então, a pessoa que ela chega com uma determinada questão, por exemplo, um caso que foi muito especial para mim, uma usuária nossa, ela chegou, ela tem sofrido também de suicídio, inclusive, estava tentando superar isso, chegou para a gente, teve um acolhimento, foi encaminhada para várias práticas, e depois de um tempo de investimento, ela ficou na biodança, ficou no tai chi e ficou na meditação. Ela foi exemplar, ela investiu muito nisso, e a gente mantém o contato com ela até hoje, e ela fala que ela, hoje em dia, antigamente a vida dela não fazia sentido. Já hoje em dia, ela não vê sentido naquilo que ela fazia antes. De ter, por exemplo, tentado encerrar a própria vida. Porque hoje em dia a vida dela é cheia de alegria, por exemplo. E é um caso muito especial que, na verdade, casos especiais a gente vê com frequência. É um prazer, na verdade, trabalhar com as práticas integrativas, por ver isso acontecendo. E tem uma rede nacional, né? Hoje uma rede nacional das práticas integrativas, né? Pessoas do Brasil inteiro conectadas, né? Eu tive a oportunidade também de ajudar a organizar um dos encontros, né? Aqui no Nordeste, junto com o Nicolas e com o grupo, né? Tem uma rede muito bonita, né, Nicolas, no país. Exato, que é a Rede Pix. Rede Pix. Quem se interessar em estar mais informado sobre práticas integrativas, está ajudando o movimento de expansão, de estar participando dos eventos para se interar cada vez mais, é muito interessante buscar pela Rede Pix, que ela é formada por usuários, ela é formada por profissionais de saúde, por gestores públicos, inclusive até na área política mesmo, querem expandir, fomentar e expandir as práticas integrativas. Eu digo, inclusive, para o telespectador que se interessar, procura na internet, você acha de cara, procura lá, Rede Pix Brasil. Você vai ver o nosso site e vai ver também nosso convidado do Facebook. No Facebook tem o Serviço Integrado de Saúde, né? Guilherme Abá também está, Libertas está também. Sim. No site, tem o site do libertas.org, né? .br. Tem www.libertas.com.br. É o Libertas, né? E aí tem Facebook, né? Tem tudo isso aí, muito legal. Então, a gente está chegando ao fim do nosso programa. É uma pena, assim, porque esse tema a gente vai ter que fazer outras questões, são muitos, chamar outros profissionais, muito rapidamente. Muito rapidamente, que assim, a gente também não ficar com a visão só de adoecer. Vou Pix para fazer isso, não. Certo. Uma prática, um estilo de vida saudável. Pode ser que você não precise ir para Pix, em algum momento, sim. Mas você ter, não sei se é, Siri, mas assim, eu quero dizer, pegando essas práticas, você ter seu estilo de vida saudável.
Pronto. Muito bom, porque é por aí mesmo. Essa é a ideia das PICs, também até onde eu estudei e sei, né? Que é uma educação em saúde, que é uma prevenção, é promoção para você nem entrar no sistema da doença, né? Do sistema todo que é oneroso, é caríssimo, é cheio de efeito colateral, né? Então, a gente tem que encerrar, vou deixar o nosso e-mail, realidades.tvu@gmail.com, realidades.tvu@gmail.com, e agradecemos muito o Nicolas Augusto, do Serviço Integrado de Saúde, da UFPA e Prefeitura do Recife, e a Grace Vanderlei, da coordenação do Escola Clínica Libertas. Obrigado a todos, até a próxima.